aqui, meio lá, né? É, Daqui a pouco. meio Eu aqui, tô sem, meio lá. tô sem microfone, porque eu tô flutuante aqui. Conforme os meninos me chamar, eu preciso dar uma atenção para eles lá. Legal esse termo, É, né? Estar flutuante. meio aqui, meio lá é um bom jeito de existir, né? Não é isso que a gente prega, é, não essa é a ideia. é? Tá meio aqui, meio lá, né? Assim, tô meio no mundo concreto, meio no mundo imaginal. Pô, No meio meu caso, eu tô meio no delírio, meio na manutenção do ar-condicionado. que é importante pra caralho, viu? Porque tá muito quente, pelo amor Hoje de em dia, Deus, cara. nossa, cara. É que ontem ele funcionou aqui no limite, cara. Os dois o dia inteiro, assim. Daí acho que, como ele é mais velhinho aqui do consultório, já tava aqui antes de eu vir pra sala. Aí, enfim, sei lá, o que que eu vou ter que fazer. Esse Eu ar-condicionado é espero que no. seu ou é do prédio? É do. Na verdade, assim, a sala que eu aluguei, né? Quando eu aluguei, ela já tinha ar-condicionado instalado. E aí eu achei massa, né? Porque eu não precisei fazer nada. E funcionou nota 1000, até hoje cedo. E agora, se tiver que trocar tudo, eu que tenho que pôr, né? Porque é isso. E se eu colocar, vai ficar pro próximo locatário. Mas como eu quero ficar aqui por muitos anos, sempre falo pro meu proprietário aqui, falou, seu Antônio, deixa eu lá, pelo amor de Deus. Ô, meu amigo, você só sai de lá o dia que você comprar. Ô, louco! Ué. É assim. Você só sai de lá o dia que... Ou seja, o dia que você virar Mas o é isso, próprio né? Porque eu deixo de ser Seu inquilino dele, Antônio. né? Então, mas aí você vai sair, você vai virar o seu Antônio e vai alugar para o próximo psicólogo, alguma coisa assim. Eu passo a me chamar Antônio e vou alugar para o Rafael. É, não, mas é isso, né? É que ele vive falando para eu comprar aqui, mas eu agora no meu projeto não é comprar aqui, é outras coisas. Meu projeto bebê agora. É, É isso. Mas e aí? Então é isso, só para introdução aqui para o pessoal. cara, isso é um tema Mandei. legal, né, velho? Vamos ser sinceros. Porque assim, ó, qual? É Qual? esse tema, você só sai o dia que você comprar, né? Só que você está, mas você está alugando. Mas há chances de você comprar e sair, né? Às vezes, quando não, é sério isso, cara, que eu tô falando. Isso aconteceu comigo esse começo de ano. Desde outubro, eu fui regularmente à academia. Só que lá na academia tem pacotes, né? De mês, trimestre e semestre. E eu falei, não, eu vou pagar só mensal nesses 3 meses aqui, mesmo que eu pague mais caro, porque eu sei como eu sou, né? Acho que eu não sei se eu vou todo dia, ainda mais outubro, novembro, dezembro, né? Assim, sei lá. E eu fui, cara. Eu fui, tal, não sei o quê, bababá. Aí chegou janeiro, eu falei, o cara da academia falou assim, pô, você que tá vindo, né, firme e forte aí, bicho, paga o semestre logo que eu te dou um desconto, sabe? Eu te garanto o preço, do ano passado e tal. Eu falei, então me dá aqui. Aí fui lá, paguei 6 meses, assim, pá. Se eu fui 4 vezes esse ano na academia, foi muito. Mas é que a Olga nasceu, né, bicho? Ah, mas mesmo assim, né? Sabe onde que é a academia aqui? É na frente do meu apartamento. É, só atravessar a rua, né? É só atravessar a rua, entendeu? É, e aí agora que eu tô começando a me adaptar em questão de horários e tudo mais. Mas é a famosa lei de Murphy, né? Cara, eu fiz igualzinho você, só que pro Pilates. Eu pagava mensal no começo também, ficava, deixa eu ver qual é que é. E aí depois eu paguei semestral, né? Mas eu tô bem disciplinado, eu vou rigorosamente 2 vezes por semana, E, firme e e o forte. que que vocês entendem de lei de Murphy? A gente pode ir pro tema que vocês sugeriram, mas eu só queria perguntar isso, tá bom? O que que vocês entendem o que é a lei de Murphy à luz da psicologia junguiana? Sincronicidade. Não sei. Vamos Pode lá. ser que seja, não sei. Ah, Pode ser que seja, sei mas não não. sei. Vou pedir pra alguém fazer um tema de TCC pro IGEP disso. Imagina. Eu acho que tem a ver com outro dia, a gente estava no grupo e o Val brincou com essa ideia, né, de que
você pede uma coisa para Deus, ele te dá o contrário, para você poder desenvolver aquilo que foi pedido. Eu acho que é um pouco por aí, sabe? Assim, talvez, tipo, né? O que ele estava brincando com essa ideia era isso, né? Assim, você pede coragem, o self, ou a psique, né? Ou Deus, vai te colocar em puta situação de medo, né? Assim, exatamente por. E acho que tem até a ver com o tema que eu tinha sugerido, que é do exagero, né? Assim, então, a pessoa cria uma expectativa muito grande, desloca uma energia muito grande para aquela idealização, aí vem o tal do Murphy, que deve ser mais um nome para o trickster. Pô, Talvez muito seja bom, um, né? não é um nome para o trickster, assim, o Murphy. Aí ele vem e fala, não, cara, você acha que era? Mas não é, não. É o contrário do que você está achando. Você quer mesmo isso? Então prova. Não é? Porque o ego fica nesse jogo, né? De vem a mim, é assim. Mas não é assim que funciona. Muito doido. Eu tinha sugerido a gente falar sobre o exagero, porque eu acho que o exagero é um negócio que abarca tanta coisa, tem tanta coisa para a gente ampliar em volta disso. E eu acho que está conectado com isso aí que o Léo estava dizendo já. Que é isso, né? Assim, o que que os caras fazem? Qual que é o grande jogo? É exagerar, né? Assim, não, você está vindo toda semana direitinho, então compra aqui 15 anos de treino, né? É, eu exagerei, é É, verdade. aí eles vendem, né, através dessa. Eu acho que, até brincando com as coisas da sociedade, né? A sociedade disso, a sociedade daquilo, que o Churran faz de vez em quando, né? É a sociedade do exagero, né? O tempo todo tem que ser muito, muito, muito de tudo, o tempo todo. Eu entendo que eu gosto quando o Mohan fala que somos seres de hubris, né? Assim, que o ser humano é um ser de hubris. A gente falou disso aqui também, né? De que a gente vai cometer a hubris, é natural, porque se a gente não fizer isso, inclusive, não tem criação de consciência. E talvez o exagero esteja nessa, ou um aspecto do exagero seja a identificação, né? Do ego com essa transposição de limites, né? Assim, tem que transpor E, mui- limite o tempo inteiro, né? Um atrás do outro, assim. Aí fodeu, né? Sei e lá. muitas vezes o exagero ele vem no discurso da economia, né? No meu caso, por exemplo, eu vou economizar dinheiro, aí eu exagero na compra. Isso daí é uma regra de marketing, né? Assim, É, compre, né, 6 cursos e economize R$ 150, mas você vai é. gastar 1.000, sabe? É muito bom isso. Outro dia Aí, eu tava pensando nisso outro dia, falei, mas é isso mesmo. aí o cara compra 6 cursos, assiste 3 palestras do primeiro curso. Economizei. E aí você fica achando que economizou. Ai, ai. Aí E, mês que vem, daqui 6 meses, ele economiza mais comprando mais 6 cursos que ele não vai assistir, né? Assim, é isso. é foda, Eu né? tava Ah, pensando num slide que eu fiz para a sala para dar aula e que eu coloco, ficou legal assim, né? Eu coloco duas imagens, um monte de barra de ouro e do lado, e aí tem uma citação lá do Jung no meio e do lado coloco uma imagem da Serra Pelada, que foi um lugar, se eu não me engano, no Pará, se eu não me engano, que foi amplamente explorado fim da década de 80, comecinho do 90, porque um cara descobriu uma pepita de ouro lá e aí zilhões de pessoas foram lá na Serra Pelada para tentar garimpar ouro e tal. E claro, há quem tenha até conseguido ouro e tal, mas a qual custo? Né? Porque no fim das contas teve uma contaminação de mercúrio, pessoas que se machucavam, e era uma situação de trabalho precária. Você vê aquelas imagens daquelas pessoas ali trabalhando, é uma coisa horrorosa. E que até isso me veio na cabeça porque eu tava revendo uns trechinhos do filme não é do Philip Glass. Philip Glass é um músico. É uma trilogia, não sei se vocês conhecem por acaso uma trilogia, acho que já falei para vocês em algum momento, trilogia Katsi, que é uma trilogia de só com música e imagens, assim, né?
E aí, enfim, no segundo filme mostra, começa o filme com a Serra Pelada, e é isso, né? Um exagero, né? A busca pelo ouro, né? Que tem uma correspondência até histórica do ouro de tolo, que o pessoal achava que o ouro alquímico era um ouro literal, né? Porque tudo vira exagero, né? Tudo vira necessidade exagerada de ter, de possuir, de, sei lá, É foda, é né? isso. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Eu tô cansado, gente, desculpe. Eu tô escrevendo minha monografia, ou ela que está me escrevendo, e eu tô nessa vibe ainda, assim, da monografia. E aí também, né? Será que a gente não é legal essa fala aí? Ela que está te escrevendo, né? Assim, a gente é engolido pelas coisas, né? Será que A não é o gente não. exagero da escrita? Tem isso também, né? Seria O que a Léo, gente. especialmente, tem 1.500 artigos publicados. Cara, mestre com 20 anos de idade, doutor com 22 anos de idade. Não, não sei, mas foi bem jovem. 30. É, então, Tem um exagero aí, né? Assim. Um também, exagero né? que eu agradeço, no final É, das o contas. exagero que é isso, né? Mas que tem Sei custo. lá, faz Tem parte do custo, jogo, né? né? Assim. Ah, A agora eu questão é essa. lembrei. Eu lembrei É, de um fala. cliente, rapidinho, eu lembrei de um cliente, a gente tava brincando essa coisa de economia e tal. Aí eu lembrei de um cliente uma vez falando assim: eu não fui no shopping, né? Eu resolvi ir no bar. E eu pensei assim comigo: eu iria gastar R$ 1.000 no shopping. Aí eu resolvi gastar 500 no bar para economizar 500. A lógica é maravilhosa, cara. A lógica do indivíduo, cara, é Aceita maravilhosa, tudo. né? É o famoso, não é, doutor? Não é verdade que mortos sangram? Não é isso? É, E os complexos eu não são sei. exagerados, né, cara? Os arquétipos complexos, os conteúdos do inconsciente em si, eles são exagerados, né? Vocês assistiram Pobres Criaturas? Não. Sim, É eu legal. vi. Ah, Bem legal, bem legal. Para mim é um filme difícil de ver, meio chato de ver, assim, meio que difícil de engajar, mas é, é interessante, né, a temática, né, simbólica e tal. E uma e aí ainda sobre exagero, né, tem um momento que a menina transa exageradamente, que ela não tem filtro, ela só sente prazer e boa, né, é legal, é interessante a maneira como a coisa vai se desdobrando, né, e não tem problema, né? É, tudo depende de se tá com a consciência ou não, né? Talvez. é. No fundo, a gente está falando de enantiodromia, né? Não Eu é, tava não é, não pensando é isso, quer nisso dizer, entre outras coisas. Mas na a lei gente de está falando de Murphy. enantiodromia. É. Enantiodromia ou... tá, Ou o É que claro, que tem você outros ia falar? aspectos, né? Assim, mas o que eu ia dizer é isso, porque assim, é, parece que é assim, ó, para ser muito bom tem que, para ser, sei lá, para fazer sentido, vai, vou colocar assim. Não é o que eu acho, né? Mas vamos lá. Para fazer sentido tem que ser muito. Então, para fazer sentido, eu tenho que trabalhar para caralho. Aí, para descansar, eu tenho que descansar para caralho. O exagero, né? Assim, aí, para me divertir, eu tenho que me divertir muito. Eu tenho que me divertir até não conseguir mais me divertir. Assim, então, eu tenho que ir pro bar e beber todas as bebidas que eu no bar. Assim, é, aí, se as férias tem que ser tudo vivido com toda a intensidade do mundo, né? Assim, eu lembro que na adolescência, na época da faculdade, assim, teve uma época que virou meio modinha ficar falando do Carpe Diem, sabe? Assim, tipo, era uma coisa meio popular. Hoje eu acho que não se escuta tanto, mas Eu teve uma época lembro. que era muito Carpe Diem, Eu Carpe falava Diem. todo E eu dia. também entrava nessa merda desse jogo, né? Assim, mas assim, a hora que você para olhar, você fala, cara, isso é uma bobagem. Pelo menos da maneira que, que, que era pregado, né? Assim, isso é uma bobagem, assim, calma, né? Vamos... E talvez isso faça sentido num determinado momento do desenvolvimento da personalidade, né? Eu acho que, no fundo, a gente vai ficando velho e vai pensando, não, peraí, vamos rever essas coisas, né? Ser jovem é ser exagerado, né? Assim, eu acho que o exagero ele começa a se arrefecer um pouco mais quando adulto, né? Mas eu não queria falar isso, queria falar de outra coisa. Eu acho interessante a gente até pensar que o espetáculo
talvez ele tenha se transmutado em exagero. O exagero nasceu do espetáculo, assim, sabe? Ou se o exagero já era espetáculo, né? Porque eu tô pensando lá no Guy Debord, né? A Sociedade do Espetáculo. Como o Zé falou da Sociedade do Exagero, será que não tem um pouco disso, né? Porque quando começa uma concorrência entre espetáculos, vou colocar pensando na mídia mesmo, cada um vai ter que se sobressair de alguma forma para ganhar aquilo que o povo chama de Ibope, né? Isso aqui é uma metáfora que eu tô fazendo e vai para tudo quanto é que é lugar. E aí, né, o povo começa a exagerar. Exagera tanto que eu, por exemplo, né, sou da década de 90. A minha infância, ela foi muito presente, aliás, foi muito presente na televisão, Banheira do Gugu, quando eu tinha 5, 6, 7 anos de idade, né, assim. TV Xuxa, né? Umba. Ou então aquela arminha que jogavam água nas camisas brancas das mulheres, domingo à tarde, né? E Exatamente. E assim, isso aí não é só o espetáculo, né? É o exagero do espetáculo, né? É muito curioso, né? Assim, até que uma hora fica saturado, né? Porque o exagero de exagero é a saturação, né? E vocês estão escutando a Olga aí ou não? Não? Não, Ah, então tá. não. Não. É a saturação. E aí a gente faz o quê? Né? A gente vê, por exemplo, pós-graduações. Não preciso nem falar aqui, é só psicologia junguiana, é o Brasil inteiro. Pululou de pós-graduações no Brasil inteiro, de institutos e não sei o quê, blá blá blá. E aí, a hora que não tem para onde correr mais em relação à qualidade, a profissionalismo ou qualquer outra coisa, na hora que começa a se equiparar, né, começa-se a baixar o preço da pós, né? E é isso é assim que funciona, né? E A aí coisa passa a ser fica uma disputa saturada. por preço e não mais por profundidade, qualidade, né? E é louco, né? E o sujeito entra nessa. E aí, É, o que que vocês acham? Qual é a saída? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí. Acho que é um exemplo bem legal. O que que vocês acham que é? Qual que é a estratégia? O que que a gente faz? Eu não sei se é saída, Zé, mas eu vejo uma. Eu acredito que vai acontecer, por exemplo, uma fragmentação das instituições. Eu acho que as faculdades hoje, elas estão perdendo espaço, sabe? Elas vão ficar saturadas. E o futuro, ele vai ser muito mais marcado por grupos, não quero dizer institutos, mas grupos fragmentados, sabe? Comunidades do que qualquer outra coisa. Vocês entendem o que eu tô falando? Entendi, mas eu estava pensando num problema mais prático. Por exemplo, a gente trabalha com isso, a gente trabalha, né, no INGEP, a gente tem aqui o delírio, que a gente tem, né, que a gente acredita que a gente está fazendo algo bacana e tal, que eu acho que a gente não faz pelo dinheiro, na minha visão, pelo menos o dinheiro, mesmo quando a gente faz alguma coisa que a gente cobra, o dinheiro é consequência daquilo que a gente está construindo. Eu gosto muito mais de pensar desse jeito. E aí, ao mesmo tempo, é isso. Tem 1 bilhão de outras pessoas fazendo a mesma coisa que a gente acredita que não tem a mesma profundidade ou a mesma qualidade que a gente tem. Pode ser tudo uma grande inflação Claro, ou uma grande ilusão nossa aqui, mas beleza, é o tudo que a bem. gente Eles acredita. também fazem isso, então tá tudo certo. Eles devem estar pensando a mesma coisa. Mas do nosso ponto de vista inflado aqui, né, como polícia do Jung, como é que a gente. Saída talvez seja uma expressão ruim mesmo, né? Eu não sei saída porque eu acho que não tem saída. Mas qual que é a nossa estratégia para se manter? A gente tem que ter uma? A gente não tem uma? O que a gente faz? Eu acho legal pensar nisso, né? E Talvez pensar nisso ao vivo, né? Pensar nisso junto com os nossos ouvintes. Interessante, né? Não deem dicas, viu, gente? Mas talvez seja exatamente. Cara, eu vou citar agora, né, o Maurício, porque o Maurício teve uma fala que me marcou, assim, cara. Eu achei bem interessante. Ele falou assim: quem que é o indivíduo diferentão na sociedade, quem, né? quem é Maurício, Maurício é Léo? um doutor em comunicação e cultura da PUC, coordenador da Universidade Paulista, e ele estuda, eu não sei se ele está estudando ainda, né?
mas ele estudava na época que eu fiz a questão dos espaços, né? Do não lugar entre bilhões de outras coisas. Ele tem um livro chamado Na Órbita do Imaginário, que é muito bom. E o Maurício, ele um dia falou assim: como o que que a sociedade percebe como o diferentão da sociedade, né? E aí ele fala: a pessoa com tatuagem ou sem tatuagem? Aí todo mundo fala: com tatuagem, com tatuagem. Ele fala: então, mas esse é o erro. Porque hoje, né, se você for pegar na mídia, a pessoa sem tatuagem está em menor número do que a pessoa com tatuagem. Eu tô querendo trazer a homologia disso daqui. Talvez o grande lance, né, seja o não exagero. A pergunta é, o que que é o não exagero? Boa O que pergunta. vai ao encontro um pouco do que eu estou pensando. Ao encontro, né? A gente fez isso aqui já. Ao encontro, É não ao de encontro. Eu encontro, né? já A gente já aprendi, fez pô. isso. Ao encontro quer dizer que concorda, né? Nunca mais eu vou errar. Fiquem Quer tranquilos. dizer, não sei se concorda, mas pelo menos está num diálogo, né? De É. encontro é um atropelão, né? Assim, E o que aí? eu acho e eu acho que isso talvez seja uma união de coisas interessantes aqui nesse ah, no que eu tô tentando, eu não queria chamar de contracultura porque eu nem sei o que é contracultura, sabe? Assim, hoje em dia eu não consigo mais dizer, porque hoje absolutamente tudo vira, parece que não existe contracultura na era da sociedade midiática, mas enfim, o que eu ia dizer é o seguinte, a gente precisa sustentar a nossa posição, a gente não pode sucumbir ao exagero. Então era isso que eu estava pensando lá de cá, né? Então a gente sustenta aquilo que a gente, né, acredita da melhor maneira possível. E aí eu acho que a fragmentação que você está dizendo é uma fragmentação que acontece naturalmente quando a coisa toda fica de fato Sem exagerada. sentido. E sem sentido, É, saturada, né? Assim, é, é a ideia da entropia, né? é. O, e eu acho, assim, não sei, né? Nunca fui, mas o Instituto da Von Franz, né, que você traz sempre, Zé, eu sinto que é um pouco isso, sabe? Eu sinto que é uma coisa não exagerada, né? E isso, o exagero, a gente tem que tomar cuidado porque ele se vasculariza, né? Ele se vasculariza não só na propaganda, mas ele vai se vascularizar na rigidez do pensamento junguiano, porque a gente não pode esquecer que pode ser que a gente se torne rígido enquanto estuda Jung. Isso daqui é assim que se fala. O Jung usa essa palavra dessa forma, não use de nenhum outro jeito, né? Assim, isso, na minha opinião, é um exagero, né? Assim, é, vou até cutucar o Rafa agora, né? Esses dias levantaram a bola, né? É, por que que lá no meu grupo de estudos, por que que tem gente que chama de psicanálise junguiana, né? Por causa do autor lá, qual que é o nome do autor? É Murray o Stein. Murray Stein, Murray né? É, Stein. Stein. Ah, E, e aí teve alguém que chegou e falou, essa questão é equivocada, não sei o quê, bababá, bababá, assim, fez né? Aí o outro falou, não sei o que que o outro falou, né? Aí eu falei assim, bobeira. Aí veio mais conversa. E aí eu cheguei para eles e falei assim, para um artigo científico, né, para um congresso, é claro que a gente vai ser fiel, né, à ideia da psicologia analítica, né? Mas eu, por exemplo, que não sou psicólogo, se alguém na rua me pergunta com o que que eu trabalho, né, é difícil falar que eu sou um analista junguiano. A primeira vez que eu falei foi a última vez que eu falei, porque a pessoa falou, quê? Né? Aí eu fiquei, falo psicoterapeuta, falo psicanalista, falo, o que que eu falo aqui, né? E, e às vezes eu falo psicanalista, né? Porque aí a pessoa entende, né? É um linguajar comum, né? E para ela tanto faz, né? Assim, a mesma coisa é o cliente, né?
Se tiver a psicanálise junguiana, a abordagem vai ser junguiana. Ponto, né? Assim, não vai ser psicologia analítica também, né? E eu falei que o mais importante desse termo, né, assim, é, era pro Jung, né? Era a hora que o Jung estava construindo a teoria dele e a abordagem dele, né, assim, e aí sim, precisa marcar território, né? Agora, eu ficar, né, levantando bandeira para uma pessoa na rua e falar que eu sou analista junguiano e aí fazer um travessão e começar a explicar o que que é a psicologia analítica, né, assim, não vou fazer, eu acho exagerado isso, sabe? Acho que tudo depende do contexto. E por que que a bola foi levantada para mim? Porque você não gosta do termo, né, psicanálise junguiana. Eu não gosto, mas apesar de eu não gostar, eu concordo rigorosamente com tudo que você falou. Ah, então tá. Então Eu pronto, também não gosto. cortou. É, é, Eu não só gosto, isso. não. Eu acho que dá uma distorcida, mas eu realmente. Entendeu? Tipo, é engraçado, né, assim. Mas tem gente que arrepia quando escuta, né? Aí também tem um Eu acho que exagero, né? depende, Para não ser. é isso aí, depende de onde está vindo, né? Assim, você está dando aula de Jung no Instituto Jungiano Ortodoxo, não dogmático, ortodoxo, como a gente faz, e você usa o termo, eu acho que você tem um problema, né? Aí eu acho que você tem um problema mesmo. Se você está dando aula, você está falando, você está usando esse termo durante a sua, né? Assim, você está fora do que a instituição está dizendo, você não está discordando, Claro, né? Assim, claro. e que tudo bem, você pode até fazer isso, mas deixa isso claro, né? Inclusive Pô, para os alunos que estão ali, né? Ó, todo mundo fala psicologia analítica, eu falo psicanálise junguiana, por causa disso, isso, né? Assim, você tem que ser também claro com tem. relação àquilo, né? Mas simplesmente ficar espalhando clichê, cara, a gente vive um psicologismo baseado em clichês psicanalíticos. Assim, é impressionante o tanto de pessoa que ainda encara o sonho como realização de desejo por causa da psicanálise freudiana. E nem sabe que faz isso. E nem pensa no assunto. E tudo bem, assim, talvez não seja papel de, obviamente, de todo mundo pensar, não é isso. Mas a mesma coisa está acontecendo com a psicologia junguiana, né? Assim, eu não sei o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, talvez tenha aspectos bons, aspectos ruins, assim, mas enfim. Né? Aí é isso, vai virando clichê em cima de clichê, em cima de clichê, em cima de clichê, e Cara, você vira tudo sabe uma que grande isso é uma bobagem, coisa né? legal? A gente podia um dia convidar alguém, algum psicanalista, que a gente sabe que é, sabe? E para falar do psicologismo do Freud e do Jung. Porque o Jung também tem, né? Ah, a pessoa é complexada, né? É, que mais? Que mais que tem do Jung? Eu sou introvertido, extrovertido, né? A É, pessoa é neurótica, né? Pegando mais do Freud, assim. E eu acho muito legal, né? Porque, assim, narcisista, narcisista, narcisista é outro. né? Talvez nessa onda de exageros, né? O que eu vejo no campo junguiano, que eu sei que estou super chovendo no molhado aqui, já falei em outros momentos, um exagero da busca da compreensão de si via conceito. Ou seja, narcisismo é um deles, né, como vocês mencionaram, mas vai para longe, né? Vai para ânima, para ânimos, é o complexo de inferioridade, é o complexo de não sei o quê, é o complexo paterno. E aí acho que esse ímpeto ou esse exagero, para usar o termo que a gente está tentando debater aqui, ele afasta mais a pessoa da experiência anímica, e coloca mais ela numa tentativa de compreensão racional da experiência, que tudo bem, acho que parte também é uma compreensão racional, não estou dizendo que não, mas eu tenho a impressão que unilateraliza nessa tentativa de compreensão racional e não experimenta de fato aquilo que a imagem está trazendo. Porque às vezes experimentar a imagem é só viver, não tem mais nada, é só ir, é só fazer, é só tá, vai lá, faz. Ah, mas o que que significa? Não sei, vai lá, E aí né? cai numa coisa, Rafa, o exagero da individuação. E isso é uma Mas, coisa que se está se manifestando muito, muito, é, em trabalhos acadêmicos, em narrativas de mídia, de Instagram, essas coisas todas. E a gente está vivendo um exagero da ideia de individuação, sabe? No sentido de
né? Eu tenho que buscar o meu sentido de vida, que parece que é uma coisa que cai até lá no Viktor Frankl, e eu não acho que seja, tá mais próximo do Viktor Frankl do que do Jung, por exemplo, né? É que o livro, a Busca de Sentido, é um livro muito legal. Mas eu acho que existem maneiras de ler aquilo ali, né? Que não simplesmente sair replicando Sabe o que para eu sua acho? vida Eu acho que a literalmente, né? história dele é mais legal do que o livro dele. Gente, se vocês amam o Viktor Frankl, me desculpem, tá? Mas assim, eu prefiro mais a história dele, né? Do que ele viveu, do que. Talvez então, você sabe que você falando agora, não sei, talvez a biografia dele seja mais legal do que a teoria em si, né? Sei lá, deu uma deliradinha de leve aqui. Eu não conheço, também não tenho profundidade, seria uma heresia falar qualquer coisa além disso que eu falei, né? Mas esse Deixa eu só exagero. apontar uma coisa aqui, só para não perder uma coisa que o Rafa falou, eu tinha Bom, anotado aqui assim, né, o exagero como causa e efeito da unilateralização, né? Assim, exagero como causa e efeito dessa unilateralização. A gente cai nessa bola de neve, essa coisa, né, que a gente não sabe mais aonde a coisa começa, aonde termina, e que né, leva a gente, de novo, né, assim, é ambíguo mesmo, é causa e efeito desse estado de coisas em que não existe, deixa de existir outro lado, porque a gente fica identificado, completamente identificado com uma coisa, né, assim, e não consegue dar um passo para trás, falar, peraí, será que eu não estou exagerando? Será que não exagerei? Né? É, Porque isso já é um grande passo, né? O problema é que vai se desexagerar. Tenta se tem- desexagerar. até. Ah, gente, preciso ir aqui. vai lá, deixa eu Vai voltar, você lá, fala, eu queria dizer. tá? Usa lenço umedecido. Não exagere muito, não faça muita força. Pode dar hemorroida, Rafael. Será que ele tá escutando? Sacanagem. Ai, ai, tô brincando, gente. Eu vou explicar aqui, né, Zé? O Rafa tá com problema no ar-condicionado e aí ele deve estar resolvendo. Tá dando tchau agora pro moço do ar-condicionado, Eu tá? pensei que você ia falar que ele estava com problema no toba. Você falou, você Vamos, você falou vamos. dele, Não, pô, pra ele não não. fazer força, eu falei, ele vai falar que vai piorar. O problema no Toba é real e importante. A gente não devia estar rindo disso. Quem está rindo agora é a sombra. Vocês me desculpem. Nossa sombra é preconceituosa nessas horas. Porque o ego não é. Olha só como que eu estou me justificando maravilhosamente, usando a sombra a meu favor. Daqui a pouco ela vem e fala: Filha da puta, deixa comigo, né? Toma essa, come pimenta pra você ver, que legal. Come pimenta pra tu ver. Vou fazer É. você esquecer e comer pimenta. E hoje eu comi páprica. É, mas é muito Cara, mas doido, né, voltando, cara? é isso sim, eu acho que tem também, porra, é muita coisa, né, cara? Tipo, o desespero. Que eu acho que tem a ver com essa coisa que você está falando, da busca de sentido, né? Que a Von Franz fala, buscar ou descobrir o sentido, na verdade, vem de um grande mergulho na escuridão da psique e aí o sentido se faz, né? Assim, só que eu acho que isso também fica de uma maneira quase finalista, mas finalista não em Exatamente. termos de finalidade teológica, né? De Assim, então objetivo, né? agora eu descobri meu sentido. E amanhã? Será que vai ser o mesmo, cara? Não sei, né? Sim. E O sentido que eu descobri agora é o sentido da minha existência. Pode ser, nos e próximos 5 minutos, mas assim, eu não sei se daqui a 5 minutos vai ser a mesma coisa. tem um encontro aí, né? De uma empreitada exagerada para descobrir um sentido, né? Um reconhecimento e uma expectativa de grandiosidade, de alcançar isso, né? É quase que uma questão de poder mesmo aí, né? Assim, eu tava, sabe, o Pablo Marçal, você sabe quem que é? Não. Ah, é um cara, velho, que esses dias eu vi um vídeo dele falando que ele aprendeu a dormir correndo. Então, ele correu 50 metros dormindo, sabe? Foi um cara Hum. que no ano, na virada do ano aí, ele levou o povo pra montanha, deu ruim, aí teve que chamar bombeiro. Sei. Cara, é muito interessante porque eu tava vendo o exagero da fala dele, a forma como ele fala também, de certa forma exagerada.
E eu não conseguia parar de pensar no Chicó do Alto da Compadecida, Tá comparecida. sabe? Porque a história é quase que a mesma, assim, sabe? Mas como assim você correu dormindo, né? Não sei, só sei que foi assim, né? Uma coisa. E o exagero nessas horas, né? Ele acaba virando cômico na parada, né? É engraçado. Apesar de ter muita gente que acredita, né? Assim. A última dele também foi que ele tava com a família e o cara do helicóptero, o motor morreu e aí ele botou a mão nas costas do cara e falou assim: Você já trouxe a gente até aqui, você vai conseguir pousar esse helicóptero. E eu Eu acho que ajudei eu ele a ouvi também. pousar o helicóptero, né? Então. Mas como? E Sem é isso que motor, vende. né? Não É, sei, só é, sei que foi assim. é isso aí que vende, é o exagero. Porque, né, além da espetacularização de absolutamente tudo, né, assim, praticamente, para trazer lá o debate de volta para a conversa, tem esse desespero que eu estava falando, que dá gancho, ou que encontra gancho nesse exagero, né, assim. O indivíduo está tão desesperado por essa busca de sentido que vira, né, uma grande neurose. Acho que eu lembro da Lilian falar, né, assim, a busca pela felicidade é uma neurose, se tornou uma neurose, né? Acho que é a mesma coisa, né? A busca pelo sentido de vida se tornou uma neurose, né? E aí o indivíduo fica tão desesperado que faz gancho. Assim, acho que um dos aspectos que faz gancho para esse exagero, assim. Aí vai lá, compra os cursos de sei lá quantos cursos, de não sei quantas palestras, de não sei quantos livros, de não sei quanto, essas porra toda aí, né? E é muito doido. Eu tô pensando aqui, né, que o exagero, eu tô pensando no exagero como um desejo desmedido, só por causa do Sandman, já que a desespero é irmã do desejo, não é isso? Desespero é, E isso. Todos eles são irmãos, mas eles são gêmeos, né? eles são gêmeos. E o desejo é Elas são super gêmeos. exagerado lá, né, assim. É, é. É bem interessante. O desespero, aliás, o exagero. O que que eu falei mesmo? Esqueci agora. Eita, Depois a gente vai na gravação. Foda-se. estamos cansados e a gente está exagerando na vida. Eu tô exagerando um pouco mesmo. É a vida. Vai melhorar. E o vai melhorar também é um exagero, né? Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Quando, né? Foda. Ô Zé, a gente podia acabar aqui. Ah, não E falar aí, nada pro Rafa, é. sacanagem. Imagina, ele volta. Ou então a gente sai e deixa aberto o vídeo. Tipo, se for, vou sair, né? Vou pegar um café aqui, você vai fazer outra coisa quando ele voltar. Tá, a reunião tá rolando aí. Aí depois a gente fala, coloca na legenda lá assim, ó. Pule, pule a partir daqui 10 minutos. Ou fique em silêncio, né? É. Ai, ai. Caramba. E aí, Zé, não tem mais nada pra falar, não, cara. Eu tô falando sério. Não, não, eu acho eu acho que tem mais um aspecto que eu acho que eu ia levantar aqui, que de certa forma a gente já falou um pouco enquanto a gente falava dessa busca pelo sentido, é, mas que eu acho que é eu vou ser repetitivo, eu estou tentando achar um jeito de falar as coisas sem ser repetitivo demais, mas enfim, que não adianta nada você ficar lá assistindo 80 horas de vídeo sobre conteúdo junguiano, né? Porra do YouTube, e escapar da experiência do próprio mundo interno, como o Rafa estava falando, né? Assim, do próprio mundo interno, não do mundo interno, né? Porque se é próprio, eu também já não sei. Mas, assim, eu acho que a gente é muito louco, né? A gente precisa advogar para libertar as pessoas de transformarem a psicologia junguiana num movimento de massa, assim. De massa nesse sentido, né? De massa como a gente entende a massa, como você entende a massa, quando você fala de contágio, né? Assim, porque é Senão o vai. gancho do mesmo, é o gancho do complexo, cara. É Isso é isso muito louco. mesmo, cara. Fala aí, fala aí, É o fala aí. ganho. O que eu quero dizer é o seguinte: o complexo ele se esconde atrás de coisas que parecem boas, né? Assim, só que a gente está falando do mesmo complexo que caminha entre dois extremos exagerados, né? Assim,
Então, ele se esconde atrás de algo que muitas vezes eu acho que está sendo muito bacana e muito legal para viver na teodromia logo depois, para cair na merda de novo. Mas, assim, porque eu fico identificado com a parte, vou colocar entre aspas, com a parte boa do complexo. Assim, então, cair nesse movimento de massificação por algo que me parece bacana não resolve a questão, né? Eu caio no movimento de massificação, e aí eu vou vivendo a antinomia disso, seja na minha própria vida, ou seja no movimento que se revela através do nos mundos. Né? Então, se eu fico unilateralizado, exagerado no movimento que eu acho muito bacana para um lado, vai rolar do outro lado. Alguém vai estar lá do outro lado, e aí o conflito vai ser cada vez pior, que é sei lá, É isso mesmo, né? A possibilidade, né, da psicologia analítica virar o Big Brother, não tô falando do Big Brother da Globo, da Globo, eu tô falando da obra, né? Qual que é o nome da obra? do 1984. Isso, 1984, é gigante, né? Tá lá, cabeça do Jung, o Zordon do Power Rangers, né? E a gente, né, com as nossas cores de Rangers, achando que a gente sabe destilar a teoria junguiana. Mas e aí, né? É isso? É colocar a teoria junguiana como uma armadura? É, é ficar lá escutando as palavras do grande irmão? É isso mesmo, né? Assim, é isso que o Jung tá ensinando? É foda, né, cara? É, E foi uma das coisas que o Jung mais brigou, né? A ideia foi. da É. individualização, né? No É. fundo, talvez essa seja uma das grandes sombras. Quem sabe mais Jung? Eu sei mais Jung que Hum. você, né? É. E- Eu lembrei esses dias, a Irene, minha supervisora lá da Suíça, né? Ela, olha, eu dando cartada aqui. Não, mas não é isso, não. É, carteirada, né? Cartada, não carteirada, outro, tanto faz. Enfim, ela contou outro dia que ela sonhou uma vez que o Jung morria. E aí ela contou isso, acho que há muito tempo atrás, ela contou isso para o analista dela, disse que o analista dela virou e falou assim, finalmente. Ai, ai. Mas é É isso, muito cara. bom, cara. É isso, é É isso. muito Você sabe bom. que ano retrasado, eu tava estudando Jung pra cacete e tal, não sei por quê. E E chegou um dia, chegou uma noite que, cara, nada dos conceitos que eu estudei estavam fazendo sentido. Nada, 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 sabe? E, e foi tão libertador, sabe? Foi tão assim, cara, que interessante isso daqui, né? Nossa, foi um sentimento que eu jamais vou esquecer, assim. Não faz sentido. Eu já falei isso, acho, aqui, né? O inconsciente coletivo não faz sentido. Naquele momento não estava fazendo. Qualquer outra coisa não faz sentido, né? Porque, sei, porque a minha experiência naquele momento estava talvez abarcando de outro jeito, percebendo de outro jeito, e não sei nem se era um pensamento teórico. Talvez era uma coisa mais sentimental mesmo. É legal isso, né? É, bom, era isso aí. Agora acho que eu falei o que eu Eu, queria eu para tenho hoje. que ir, porque eu vou dar terapia, não sei se o Rafael vai voltar. Não, eu Rafael, também. cadê você? Então tá bom. Vambora então, Zé. Vamos, Gente, se vamos encerrar cuidem. e tá bom. Até a Rafa, próxima. coitado. Foi meio Ó, fregal ele ó, aí, ó. Só ah, apareceu ele para falar tchau. aí. Vim dar Puxa. tchau só, gente. Eu tô debatendo aqui o que fazer com relação ao ar-condicionado. É Ah, você isso. tava escutando a gente? Não escutei nada, Ah, nada, nada, então tá. nada. Depois você escuta, então. Ah, Foi legal, foi legal. é só porque eu saí, né? É assim mesmo, beleza. Eu te zoei, cara. Foi mal, eu não aguentei. Tá bom, beleza. Valeu, gente. Se cuidem. Até semana que vem. Tchau, gente. Falou. Tchau, tchau. Tchau.